Louvado seja Deus. Irmãos, abre suas Bíblias. Louvado seja Deus, sua Bíblia. Em João capítulo 6. Em João capítulo 6. E glória a Deus, se ele deu o ensinamento aqui daquele jeito. Louvado seja Deus. E só foi confirmação da palavra. Louvado seja Deus. João capítulo 6, eu vou adiantar no versículo 30 e 32, que diz assim: então lhe disseram eles: que sinais fizeste para que o vejamos e cremos em ti? Quais são os teus efeitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: dele a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Obrigado, Senhor Deus grande, maravilhoso, Pai eterno. Te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos feito. E te agradeço por este dia, Senhor. Por este dia de domingo, Santa Ceia, domingo da família, todo mundo reunido. Ó Deus, como eu queria que minha família estivesse aqui. Tantos os que são evangélicos que não. Quantos aqui não queriam suas famílias aqui? Mas o Senhor é o sabedor de todas as coisas. Então eu te peço, ó Pai, já que eles não vieram, vai até lá, Senhor. Porque nós estamos aqui te adorando, glorificando e exaltando. Não é uma troca de favor, Pai, mas é uma petição que nós pedimos a Ti. Salva a nossa família. É isso que nós pedimos. E assim nós já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, sabemos hoje que é o dia da família. E no dia da família, a Santa Ceia. É 2 cultos em um só. 2 cultos maravilhosos. Cultuar com a família, que são a nossa família biológica, e a família em Cristo Jesus. E a ceia, né? Cear com todos nós aqui. Irmãos, e aqui nessa passagem do capítulo 6, versículo 32, 30 e 32, para antes de chegar lá, eu quero dizer que quando Jesus estava, glória a Deus, em um lugar que atravessou Jesus, em Tiberiade, e ali Jesus ele parou para descansar, porque a sua jornada era grande. Ele pregava em todos os lugares. A Bíblia vai relatar que quando ele chega nesse lugar, ele para, manda todo mundo sentar, e ele pede para Filipe ir comprar pão, comprar o que comer. E Filipe imediatamente disse assim: olha, não tem lugar para comprar e também nem tem dinheiro para poder comprar para esses milhares de pessoas. Mas ali tinha um homem, um discípulo, né, o irmão de Pedro, e disse: Senhor, encontrei aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. O interessante é que quando se fala rapaz, mas esse rapaz na Bíblia é simplesmente uma criança. Aí vai dizer: encontrei um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Acredito eu que a mãe desse rapaz, né, dessa criança, estava indo com Jesus, caminhando com Jesus, e disse: olha, eu vou fazer uma lancheira para o meu filho, né, porque a caminhada vai ser longa, ele vai brincar, vai se divertir e vai lanchar. Só que era Jesus já colocando no coração dela: olha, cuida da tua criança, porque lá na frente vai ter uma nova história. Era Jesus dizendo assim no coração dela: olha, é a tua criança, tu está me seguindo, mas cuida da tua família. E ali ela colocou aqueles 5 pães, 2 peixinhos, fez aquela lancheira. Só que a gente sabe que criança, ela não importa muito com comida, porque está brincando, porque está divertindo. Só que essa criança estava ligada no céu. Como essa menina que veio de Nazaré, estava ligada no céu e olhando Jesus a pregar.
Ele não queria saber de comer. Poderia ele estar com fome na carne, mas o Espírito estava ansiando mais ainda. Ele vou ouvir o mestre pregar. Só que Jesus sabia que tinha um povo com fome. Jesus disse, já que não tem, traz esse pão, que hoje eu faço o milagre acontecer. Jesus pega o pão, ele levanta o pão e começa a abençoar o pão. Lembra da última ceia? Jesus na ceia, ele pegou o pão. Lembra o que os pastores fazem? Pega o pão, parte o pão e começa a abençoar. O que hoje nós fazemos foi um legado que Jesus deixou lá atrás. Ei, tudo que tu faz hoje, alguém se lembrará lá na frente. Mas o que tu fizer de bom, vai ter êxito lá na frente. E o que tiver tu feito de mal, tu pagará o mal lá na frente. É a lei da semeadura. Jesus ali, ele levantou o pão e abençoou o pão e o peixe. E o interessante é que quando ele começa a abençoar aquele pão e o peixe, ele pega os sete cestos e coloca os pedaços num sete cesto. E eu acho interessante é que quando ele disse assim, olha, faz o mesmo que eu fiz, abençoado já está, agora começa a partir o pão. É Jesus dizendo hoje, ei, tem gente precisando, parte o que tu tem, porque a Santa Ceia é isso, irmão, é você sendo abençoado e abençoar alguém. Jesus ali ensinando a Pedro, olha, ensinando os discípulos, começa a partir. E o interessante é que como eles começaram a partir, e ele disse, olha, partiu o pão e tem mais. Então eles já começaram a partir o pão por brincadeira. Olha, partiu, tem mais, partiu, tem mais. E começaram a partir, começaram a dividir. Só que todo mundo ceiou, todo mundo comeu pão. Sobrou até pão até demais. Porque eles começaram a partir, começaram a gostar do milagre. Mas agora Jesus precisa partir daquele lugar. Todo mundo ceiou, todo mundo descansou, todo mundo bebeu a água, todo mundo agora forrou a barriga. Vamos para o outro lado. Só que Jesus agora, ele por sabedor de todas as coisas, conhecendo o coração e a alma da pessoa, ele disse, farei o teste. Quero ver se eles realmente estão me adorando pelo pão ou pelo quem eu sou. Jesus nesse momento ele sai sozinho, ninguém percebe, foi para o outro lado, viram o barquinho pequeno, mas não viram Jesus. Pegaram o barco e voltaram para onde eles estavam, onde eles fizeram o milagre. Não acharam Jesus, então quando eles voltaram onde Jesus estava, disseram, mestre, tu chegaste agora, onde é que tu estava? Ele, porém, tu me procura para comer. Ei, você não entendeu, né? Muita gente, irmãos, quer entrar no Evangelho para ter do Senhor o que comer, o que vestir. Mas vai dizer lá em Mateus, Jesus diz, não se preocupeis com o que comer, porque estás ansioso por que comer, com o que vestir. Os pássaros eles não semeiam, não trabalham, e o Pai não dá alimento. Veja que esses bosques são tão verdes e vestem mais do que Salomão com toda a tua riqueza, mas o Senhor não veste. Porque se preocupar do que beber, procurai primeiro o reino espirituais, e o resto das coisas eu vos acrescento. É o Senhor dizendo, ei, tu estás preocupado com se vestir, estás preocupado com o teu filho porque está isso, ele está aquilo, com a tua família que está desgovernada. Ei, procura o reino espiritual que eu faço. E ele diz, tu estás me procurando para comer. Porém eu te digo, na verdade eu vos digo, que se você não procurar primeiro o reino, você não terá este pão. Aleluia. Vai dizer agora na passagem que quando Jesus começa a falar nesse versículo, glória a Deus, eles perguntam, Senhor, como é que eu posso fazer as boas obras? Como é que eu posso fazer a obra do Senhor?
E aqui ele pergunta, então lhe disseram eles, que sinal fizeste para que eu possa crer? Porque Jesus disse, olha, se tu crê no Pai, tu crê em mim, foi Ele que me enviou. Mas Senhor, mas a gente viu os milagres lá no Egito. Eu vi o que Ele fez, a gente sabe da história. Ele abriu o mar vermelho, Ele desceu fogo quando Elias pediu fogo. Ele fez a rocha sair água, e a água que era amarga ele fez ficar doce. Mas isso foi Deus. E o milagre? Qual foi os milagres? Ele andando com Jesus, Jesus fazendo cego ficar vendo a vista, leproso sendo curado, e eles ainda não acreditavam do que via, porque eles não conseguiam ver pelo espiritual. Eles não conseguiam, porque eles estavam precisando que alguém socorresse a vida deles, o ego deles. Esses homens eles estavam procurando o Senhor, não para ser assim, eu vou ser do Senhor, não, porque eles estavam procurando. Um dia deles estava eu vivendo conversando, e Viviane falou algo bem interessante, disse, sabe por que esses homens erravam com Jesus, quando Jesus foi para a cruz? É porque eles esperavam um Jesus que viesse em cavalo branco, que viesse um rei montado com uma cavalaria de quase 100 mil homens. Mas Jesus ele veio com uma burrinha, ele veio um homem como simples, para abraçar, para ensinar o amor ali. E muitas vezes, presbítero, o povo pensa que o amor é um sentimento, mas não, é um mandamento. Amar o Senhor primeiro, depois o próximo. Um mandamento, aquele que amar o próximo, assim está amando a Deus. Aquele que amar a Deus, assim está amando o próximo. E todos os mandamentos é obedecido. Não é um sentimento, é um mandamento. Se tu não faz, tu não recebe. Aí a Bíblia vai dizer agora, que Jesus disse, pois tu comesse do pão, do deserto, que tu acha que foi de Moisés, mas porém eu te darei o pão, aquele que saiu do céu, que foi o próprio Pai. Eu quero esse pão. Veja a necessidade desses homens. Assim como a mulher samaritana, essa água que jorra, eu quero essa água para não voltar para esse poço. Eu quero essa água para eu não voltar aqui, para eu não ser humilhada, não ser escasseada. Me mostra esse poço. Ele disse, mulher, chama agora o teu marido que eu vou te mostrar o poço. Senhor, não teu marido. Mulher, agora tu achaste o poço porque tu confessaste quem tu sois. Eles ficaram procurando, eu quero esse pão. Esse pão que não alimenta a carne, mas o meu espírito. Esse pão que me ajuda a seguir, sem medo, sem dor. Alguém pode me matar, mas eu tenho fé. Porque agora eu tenho um seguro, como o Silvério falou. Eu tenho um seguro de vida, que é o Senhor. Pode me matarem, mas eu tenho certeza que chegarei lá. Aí vai dizer a palavra agora. Ele diz, ei, eu sou o pão. E vocês, se me comerem, nunca mais terá fome. Se me beberem, nunca mais terá sede. E no meu ponto de vista, não é a Bíblia que diz, esta foi a primeira ceia do Senhor, aonde ele ajuntou o povo e começou a dizer, ei, eu sou o pão. Na frente, lá na frente, tudo será simbólico, mas eu não sou simbólico, eu sou verdadeiro. Aquele que ficar em mim, aquele que nem comer, na simbologia da Santa Ceia, assim eu estarei nele e ele estará em mim. Assim como o Pai está em mim e eu estou no Pai, aquele que me receber, estarei nele e ele estará em mim. Não importa, aliás, eu sempre digo isso, que importa as tuas dores, os teus sofrimentos, importa as tuas angústias, perseguição. Porque quanto mais perseguem, mais Deus te ajuda. No Salmo 121 de Davi ele para no canto. A Bíblia não relata em qual situação Davi passou. Se era de Saul perseguindo ele, ou se era de Absalão. Mas dá para entender que Davi foi para um monte, olhou um monte, desceu do monte e disse,
levo meus olhos para o monte. Mas de onde vem o socorro? Porque eu estava no monte e o socorro não veio. Desci, mas eu levo meus olhos para o monte. De onde vem meu socorro? E no versículo 2 ele diz: vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ele não tosquenejará, ou seja, ele não piscará os olhos, ele não deixará de me ver, e não dormirá, enquanto a minha causa e a tua causa não for concluída. Hoje, Santa Ceia, hoje o Senhor está te chamando, ô glória, para que tu ceie com Ele, por esses outros domingos, por esse final de mês. Mas para isso você precisa receber. Para isso você precisa aceitar. E o Senhor nessa noite, Ele convida você. E o Senhor nessa noite, Ele te convida. Ele pergunta se tu queres aceitar hoje. Ele pergunta se a senhora quer aceitar hoje. Ele pergunta se a senhora quer aceitar hoje. Pastor, venha pegar a confissão do jovem. Pastor, glória a Deus. Venha. Louvado seja Deus. Irmãos, a Bíblia vai dizer que a salvação, ela não é forçada, mas por ouvir a palavra. E novamente eu digo, o Senhor, Ele convida, mas Ele te dá uma nova chance. Porque Ele sabe o teu sofrimento, Ele sabe a tua dor, Ele sabe a briga espiritual que nós temos. Não foi fácil. Passei um ano no Evangelho, mas ainda fazendo as coisas erradas. 5 anos? Não, é 4 anos, porque um ano não valeu. Mas o Senhor nesta noite está dizendo: eu sou o pão da vida, e aquele que me comer terá a sua vida eterna. Que Deus te abençoe e obrigado pela rica oportunidade. É verdadeira, por isso espera a vida inteira. Vamos concorrer com esta era, por isso espera, em Deus espera. Queridos, há mais alguém que quer voltar? A esposa do nosso irmão Cleives quer voltar hoje. Que Deus te abençoe. Só o fato dessa senhora vir, Deus já lhe abençoou. Amém? Lembre-se disso. O fato dessa senhora sair de casa com o seu esposo é o primeiro passo. Diga amém, igreja? Amém. É o primeiro passo. Amém? Juninho aceitou naquele dia, não foi Juninho? Mas Juninho, ó, isso é evangelístico. Juninho já trouxe um coleguinha e o colega hoje aceitou. Diga para o seu irmão, traga também. Traga também. Uma pessoa para Cristo. Para Cristo. Juninho trouxe o colega dele. Qual é o seu nome? Danilo. Vamos ficar de pé. Diga assim comigo, Danilo. Nesta noite, eu, Danilo, me arrependo pelos meus feitos. E nesta noite, me aceita, Jesus, como teu servo. Eu faço isso. E nesta noite, me ajude pelo seu Espírito Santo. Ore comigo. Deus amado, Pai querido, aqui está Danilo. Ó Deus, este jovem que aceitou o Senhor nesta noite. Sabemos que a mocidade, as investidas são grandes para que o inimigo tire-os da tua presença. Mas eu tenho certeza que o seu colega Juninho vai sempre estar incentivando ele para estar na tua casa. Senhor, hoje foi Danilo, no próximo culto ou no próximo realização de trabalho, pode ser a mãe de Danilo, pode ser o pai, pode ser os irmãos. Porque nós cremos que através de Danilo, o Senhor vai fazer uma grande obra também na casa dele. E nesta noite, Pai amado, Pai querido, ser com teu servo, ser com teu filho. Abençoa ele nesta noite, em nome de Jesus. E a igreja diga assim, que o Senhor te abençoe. Danilo, as palmas para Jesus. A paz do Senhor. Amém.
Deus abençoe, meu Deus. Queridos, tem minha Bíblia. Vamos cear. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. Amém? Glória a Deus. Isso, no final a gente fala. Isso. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Momento encerrante das 10. Abra sua Bíblia. Eu sei disso. 1 Coríntios capítulo 11. Amém? Verso 20. 1 Coríntios capítulo 11, verso 20. Amém, igreja? 1 Coríntios, que na verdade é a segunda carta, né? Porque uma carta foi perdida de Coríntios, né? A gente chama a primeira, mas essa a primeira foi perdida, né? E outras mais, né? 1 Coríntios capítulo 11, verso 20. Amém? Preste atenção, porque é coisa serídica. Amém? Que diz assim: de sorte que quando vos ajuntai no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Pois que não tem de ventura casas para comer ou para beber, ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhai os que nada têm. Paulo está falando dos ricos, que traziam seus melhores banquetes, e era humilhação aos pobres, aqueles que não tinham. Verso 23, preste atenção. A ceia, quando Paulo ele fala, ele vai dar 7 indicações. A primeira indicação de Paulo, ele falou no versículo 20: quando vos ajuntai. Isso é comemoração. A segunda diretriz que Paulo quer passar para a igreja, ele diz no 23: porque eu recebi do... é o que? Instrução, é instrutiva. Amém? Quando ele diz ainda no versículo 26: porque todas as vezes, ou seja, é profética, que comerem este pão e beberem este cálice, anunciais a morte do... Anunciar, ela é o que também? Evangelística. Portanto, versículo de número 27: porquanto qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 28, presta atenção, é o autoexame, viu? Ela é corretiva, a Santa Ceia. Paulo falando, ela é corretiva. Olha o que ele vai dizer no verso 28: examine-se, pois o homem é relativo à mulher também, a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 29 é alerta. Versículo 30: por causa disso há muitos de vós fracos e doentes espirituais, né? E muitos até que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Amém? Nosso diácono, ele vai pegar na simbolização o pão para a gente orar, que é feito pela mão do padeiro, e o suco de uva, né? Que o nosso diácono também vai pegar, estender, a gente fazer a oração. Amém? Como o nosso prefeito falou, é simbólico, né? Memória, simbólico. Amém? Estenda as mãos para cá. Senhor, te apresentamos este pão, da simbologia, representando o corpo. Da mesma forma, te apresentamos esse suco de uva, na simbolização do teu sangue. Meu Deus amado, Pai querido, nesta noite, Pai, que o Senhor venha abençoar esses elementos onde tua igreja
neste memorial vai estar fazendo parte na comunhão onde o Senhor ordenou para a sua igreja. E que nesta noite, Pai, abençoa em nome de Jesus. Amém? Enquanto nossos diáconos vão passar com o pão e com o cálice, nós vamos louvar o hino da nossa harpa cristã. Amém? Vamos louvar o 301. Cristo já nos preparou, mas já que nos comprou, e agora nos convidará a cear com celestial maná, que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos dá outra vez a vir, com celestial maná, que de graça Deus te dá. Tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém? Estenda o pão em nome de Jesus. Amém. Vamos tocar assim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: comei, isto é o meu corpo, que é partido de vós. Comei dele todos em nome de Jesus. Oh, Jesus amado. Aleluia. Neste momento, Senhor, nós nos recordamos quando o Senhor estava na ceia, sentado naquela mesa. O Senhor sabia que o traidor estava no meio, mas em momento algum o Senhor julgou. Em momento algum o Senhor disse que era Judas que eu ia trair. Mas naquele momento o Senhor demonstrou que o Senhor não julga ninguém. Quando Judas se pronuncia e dizer: mestre, sou eu, o Senhor disse para ele: tu dissestes. Eu tenho certeza que os outros discípulos ficaram observando a atitude que o Senhor tomou. Oh, Jesus. Nós sabemos que o Senhor, ao caminho do Gólgota, foi chicoteado, foi bofeteado, foi cuspido, zombaram, escarneceram do Senhor. Mas o Senhor foi como um mundo levado, como ovelha ao matador, para que nós posséssemos, através do teu corpo e teu sangue, restaurar a aliança com o nosso Deus. Se houver alguma enfermidade no meio da tua igreja, que o Senhor é aquele que pode restaurar, o Senhor pode curar, o Senhor pode fazer o que eu não posso fazer. Restaura
a visão espiritual, os dons espirituais. Dá o desejo de orar, o desejo de buscar. Perdoa, Senhor, as ofensas, os feitos. Mas nesta noite, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a tua igreja. Pegue o seu cálice. Olhe para o seu irmão e diga: eu te amo em Cristo Jesus. Vamos fazer a troca, simbolizando uma comunhão. O amor supera tudo, faz a vida ser melhor. O amor tem forças para quem quer vencer. O amor é paciente, o amor é vencedor. É feliz quem tem este o dom do amor. Amar, sempre amar. Jesus assim ensinou. O amor é o supremo dom do Senhor. Amar, sempre amar. Jesus assim ensinou. Que o amor é o supremo dom do Senhor. Amém? Semelhantemente também depois, estenda seu cálice. Semelhante também pegou seu cálice e diz: tomai, este é o cálice, o novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Tomemos dele todos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando o Senhor estava na cruz, o centurião, ele reconheceu que o Senhor é o Filho de Deus e deu glória. Glória, glória. Aleluia. O Senhor disse: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Está consumado. E hoje somos lavados e remidos pelo teu sangue, porque o Senhor naquela cruz demonstrou que nós somos e nem seríamos merecedores. Mas o Senhor doou-se por nós, se fez humano para sentir a dor. O Senhor ressuscitou, vive e reina para sempre. O Senhor é o nosso Deus, não há outro e não haverá outro, pois o Senhor é o Deus de Israel. O Senhor é o nosso Redentor. Diga: nós te amamos, Jesus, pelo que o Senhor fez na cruz por mim. Eu não merecia, mas o teu amor e a tua misericórdia é infinita. As palmas louvam para Jesus. Recolhe as taças e coloca aqui. Queridos, algumas pessoas ficam constrangidas porque não ceia, né? Mas só o fato de participar também, não é gratificante. Amém? Vamos assim orar por cada hora. Isso é. Nosso prefeito ainda vai para a rádio. Glória a Deus. E os irmãos sentem aí que a gente vai. Vamos orar primeiro, amém? Agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado nesta noite.
por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Leva-nos em paz, debaixo da tua graça e de tua santa proteção. E a igreja que me diga: amém. Estenda as mãos aos céus. É a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações divina do Espírito Santo esteja em nossas vidas para todos sempre. A igreja que diga: amém. Meus irmãos, senta aí. Nosso diácono vai partir. Amém? Aqui mais. Cadê a polícia aqui? Vai servir no pratinho para vocês. Sentem lá. Deixa eu vir aqui. Eu não preciso transformar pedras e pães para provar. E no deserto tu estás cuidando de mim. Tu não vai, tu não vou me lançar. Só demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver, não mesmo pra quê? Em ti não troco nossa comunhão. Tenho o prazer de mostrar palácios e riquezas. No deserto e suas